Boa tarde, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção da página 102 do módulo 3 sobre o nosso conteúdo que é Teorema de Pitágoras. Então, a questão número 1. Determine a medida do lado desconhecido em cada triângulo retângulo. Então, nós temos aqui a figura A, esse lado mede 20 centímetros, esse 15 e esse aqui X. Então, onde está o nosso ângulo reto? Não é aqui? Então, de frente para ele, esse lado aqui é a nossa hipotenusa. Então, o 20 e o 15 centímetros são os nossos catetos. Então, o teorema de Pitágoras, só relembrando, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a nossa hipotenusa é o x. X ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 20 vezes 20, 400, mais 15 vezes 15, 2025. X ao quadrado é igual a 625. X é igual, o quadrado vira raiz quadrada do outro lado da igualdade. Raiz de 625. Então, o x é igual a 25 centímetros. Esse é o valor da nossa hipotenusa. Na figura B, nós temos esse lado que é y, esse lado 24 e esse lado 25 centímetros. Olha o ângulo reto. Quem está de frente para ele é o 25. Então, o 25 é a nossa hipotenusa. O y e o 24 são catetos. Então, 25 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 24 ao quadrado. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que é 625, igual y ao quadrado mais 24 ao quadrado, 24 vezes 24, 576. Eu passo 576 para lá, diminuindo. Então, 625 menos 576 é igual a y ao quadrado. Então, 625 menos 576 é 49. Então, o y é igual a raiz de 49. Então, o nosso y é 7 centímetros. Então, aqui nós temos um cateto de 7 centímetros. Figura C. Esse lado é 10 centímetros, esse lado é 20 centímetros, esse lado é Z. Ó, o meu ângulo reto. De frente para ele está o Z, então o Z aqui é a nossa hipotenusa. Z ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Z é igual a 10 ao quadrado é 100, mais 20 ao quadrado, 400. Z ao quadrado é igual a 500. Então, Z é igual a raiz de 500, que não é exata. Então, a raiz de 500 é aproximadamente 22,3 centímetros. Então, a nossa hipotenusa aqui, 22,3 centímetros. A figura D, esse lado é W, esse lado é 8 raiz de 5 e esse lado é 24. Então, o nosso ângulo reto está aqui, então o 24 é a nossa hipotenusa. Então, 24 ao quadrado é igual a W ao quadrado mais 8 raiz de 5 ao quadrado. 24 vezes 24, 576, igual a W ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64, vezes expoente e índice são iguais, eu corto, tirei o 5 do radical. Então, nós temos aqui 64 vezes 5 dá 320. Então, eu passo 320 para cá, diminuindo do 576, que dá 256. Então, o meu W é igual a raiz de 256. Então, o W vale 16 centímetros. Então, aqui, esse cateto aqui é 16 centímetros. Na questão 2, nós temos o seguinte. Conhecido como papiro matemático Cairo, datado de 300 a.C. aproximadamente, esse papiro contém 40 problemas de matemática, dos quais 9 lidam exclusivamente com o Teorema de Pitágoras. Resolva em seu caderno o problema a seguir encontrado nesse papiro. Uma escada de 10 cúbitos
está com seus pés a 6 cúbitos da parede. Que distância a escada alcança? Então, aqui do lado ele colocou, ó, cúbito é uma antiga medida de unidade de medida de comprimento. Então, eles usavam aí, né, lá na antiguidade, essa medida aí. Então, olha só, eu fiz aqui um desenho para a gente ficar mais fácil de entender. Então, ó, uma escada de 10 cúbitos. Então, aqui vai vir a nossa escada. Com seus pés a 6 cúbitos da escada. Então, tá aqui, né? Os pés a 6 cúbitos da escada. E que distância a escada alcança? Então, tá aqui, ó, a nossa figura. Então, tá aqui a nossa escada, né? Então, a distância que eu estou procurando e essa medida aqui é os 6 cúbitos, tá? Então, nós estamos procurando qual que é essa distância aqui. Então, aqui está o meu ângulo reto. De frente para ele está o 10 cúbitos. Então, esse é o nosso a nossa hipotenusa. O 6 e a distância é os catetos. Então, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais a distância ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, igual 6 ao quadrado, 36, mais a distância ao quadrado. Passo 36 para o outro lado da igualdade, diminuindo de 100. Então, 100 menos 36 é 64. Então, eu tenho aqui a distância igual a raiz de 64, a raiz de 64 é 8. Então, essa distância aqui, ela é de 8 cúbitos. Agora, lá na página 103, a questão 3 vai dizer o seguinte: calcule a área dos polígonos. Então, nós temos aqui, primeiro, eu calculei aqui esse lado que está faltando, né? Então, nós temos aqui, ó, esse lado é 8 centímetros, esse lado é 17 centímetros e esse eu não sei. Então, o meu ângulo reto está aqui. Então, de frente para ele está o meu 17. Então, vamos lá. 17 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. 17 ao quadrado, 289, é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, que é 64. 289 menos 64, porque o 64 eu passei para cá, igual a x. 289 menos 64 é 225. Então, x é igual a raiz de 225. Então, o nosso x é igual a 15 centímetros. Então, esse lado aqui mede 15 centímetros. Só que ele quer que a gente calcule a área. Então, vamos lá calcular a área. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área é base vezes a altura. Então, quem vai ser a nossa base aqui? Nossa base vai ser o 8. E a nossa altura vai ser o 15. Então, eu tenho 8 vezes 15 e vou fazer o que agora? Dividir por 2. Então, 8 vezes 15 dividido por 2. Então, nós vamos ter que a nossa área vai ser igual a 8 vezes 15 vai me dar 120. 120 dividido por 2, 60 centímetros quadrados. Porque a gente está trabalhando com a área. Então, tá aí o cálculo da nossa área. Deixa eu só consertar aqui, porque agora os valores andaram um pouquinho para frente, né? Então, deixa eu puxar para cá e consertar aqui para organizar, porque agora nós vamos calcular a área de lá, do outro triângulo. Deixa eu só passar um risquinho aqui para a gente separar uma área da outra. Então, tá aí. Então, acabamos de resolver aí
né? A área da minha figura A é 60 centímetros quadrados. Deixa eu tirar esse doisinho aqui, ver se eu consigo colocar ele aqui da cor que tá todo mundo, que é preta, e desnegritar. Então, tá aí o cálculo da nossa área. Agora, vamos para a figura de cá, ó. Na figura de cá, nós temos aqui esse lado que mede 13 centímetros, esse aqui que mede 5, esse aqui ele não nos deu a medida, e esse lado todo mede 17 centímetros. O que eu fiz? Tá vendo que eu passei um segmento aqui para trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar com ele. Então, aqui está o meu ângulo reto. Então, se aqui está o ângulo reto, esse lado aqui é a minha hipotenusa, que mede 13. Esse lado todo aqui, ele é 17. Eu vou tirar esse pedacinho aqui, que é 5, ó. Então, 17 menos 5 me dá 12. Então, esse lado aqui, ele mede 12. E aqui é o lado que eu não sei quem é, que eu tô chamando de x. Então, eu tenho aqui, ó. 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 13 ao quadrado, 169, que é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado, 144. Passo o 144 para cá, diminuindo. Então, 169 menos 144 é 25. Então, eu tenho x, que é igual a raiz de 25, que é 5. O que a gente tem que fazer agora? Calcular a área desse nosso triângulo. Então, vamos lá calcular a área agora. Então, a minha área vai ser igual a base vezes a minha altura. Quem que é a nossa base aí? É o 12. 12 vezes a nossa altura, que a gente acabou de calcular agora, que é o 11. E dividido, então vamos colocar aqui, né, o tracinho aqui para a gente colocar a divisão. Peguei a figura errada, aí não vai dar certo, né? Peguei o formato errado, aí não vai. Tá aqui. Eita! Pronto. Para aí, meu bem. Ai, tá vendo? Esse show, fazer as coisas ao vivo e a cores, tem dessas coisas, né, gente? Sempre dá um probleminha. Então, vamos lá. Deixa eu inserir aqui de novo. Então, tá aí. Isso dividido por 2, porque a gente está trabalhando com o triângulo. Então, divide por 2. Então, vai ser igual 30, 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 12, peraí, 12 vezes 5 é 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então, 30, gente, é a medida da área de quem? Da área do nosso triângulo. Então, já achamos aqui a medida do triângulo. Só que ele não quer só do triângulo, a gente tem um quadrado aqui do lado, né? Então, a gente tem que achar a área do quadrado também. Então, a área do quadrado é 5 vezes 5, ou lado vezes lado. Então, nós temos aí a área do quadrado agora, que nós vamos pegar 5 vezes 5, que é igual a 25 centímetros quadrados. Opa! 5 centímetros quadrados. Só que o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que somar as duas áreas para dar a área total da nossa figura. Então, vamos colocar aqui, ó. A nossa área total vai ser igual. Somando 30 com 25, nós temos 55 centímetros quadrados. Então, tá aí
a área dos nossos polígonos. Questão número 4. Qual é a medida da diagonal de cada quadrado? Então, aqui na figura 1, nós temos aqui o quadrado, que todos os lados são iguais, todos são 4 centímetros, e eu tracei aqui a diagonal, ó. Então, tá aqui a nossa diagonal. Então, aqui é 4, aqui é 4, e eu quero saber quanto é que vale a diagonal. Então, a diagonal aqui vai ser a nossa hipotenusa, tá? Aqui, ó. Diagonal ao quadrado é igual 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual 4 ao quadrado é 16, mais 4 ao quadrado é 16. Então, diagonal ao quadrado é igual a 32. Então, o 32, ele não tem raiz exata. Então, aqui eu estou fazendo aquela decomposição que a gente aprendeu lá no início do ano. Lembra quando a gente decompunha para depois poder extrair a raiz? Então, 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2 vai dar 1. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 2 elevado à quinta. Lembra que a gente desmembra porque o 5 não é divisível por 2, que é o nosso índice. Então, eu desmembrei aqui em 2 à quarta vezes 2. Então, aqui o expoente é 4, aqui o expoente é 1. 4 mais 1, 5. Então, aqui eu tenho 2 à quinta. Tirando 2 à quarta do radical, eu divido. 4 dividido por 2 é 2. Então, esse meu 2 sai elevado ao quadrado e esse 2 fica dentro do radical. Então, 2 ao quadrado é 4 raiz de 2. Então, essa diagonal aqui mede 4 raiz de 2. A outra figura, cada lado aqui é 3 centímetros. Tracei a minha diagonal, então aqui é 3 e aqui é 3, e a diagonal aqui é a nossa hipotenusa. Diagonal ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Diagonal é igual 3 ao quadrado é 9, mais 9, diagonal é 18. O 18 também não tem raiz exata, então a gente decompôs também, ó. Então, eu tenho aqui 18 por 2, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado. Então, tá aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. O quadrado aqui é igual ao índice aqui, que é 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Então, o 3 saiu do radical e o 2 ficou. Então, essa diagonal aqui mede 3 raiz de 2. Na figura 2, cada lado aqui mede 5 centímetros. Então, tá aqui a minha diagonal, aqui é 5 e aqui é 5. Então, a diagonal é a nossa hipotenusa, o 5 e o 5 são os catetos. Diagonal ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual 25 mais 25. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 50. 50 também não tem raiz exata, então vamos decompor. 50 dividido por 2, 25, por 5, 5, 5, 1. Então, é 5 ao quadrado vezes 2. Então, tá aqui. 2 dividido por 2 é 1, o 5 sai do radical e o 2 permanece. Então, essa diagonal aqui é 5 raiz de 2. Agora, a figura 4. Todos os lados aqui mede 7 centímetros. Então, tá aqui a minha diagonal, aqui é 7 e aqui também é 7. Então, a diagonal é a nossa hipotenusa. Diagonal ao quadrado é igual 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Diagonal é igual 49 mais 49. Então, a nossa diagonal ao quadrado é igual a 98. 98 também não tem raiz exata, a gente vai decompor. 98 por 2 dá 49, que por 7, 7, que vai dar 1. Então, 7 ao quadrado vezes 2. O 7 está ao quadrado, 2 dividido por 2 é 1. Então, tirei o 7 do radical e o 2 permanece. Então, essa diagonal nossa aqui, ela mede 7 raiz de 2 centímetros. Aí, ele pergunta assim: simplificando os radicais que correspondem às diagonais, que regularidade pode ser observada? Então, olha só,
A medida da diagonal dos quadrados é dada pela medida do lado multiplicado por raiz de 2. Olha só. Cada lado aqui da figura 1 não é 4? Olha só, 4 raiz de 2. Na figura 3, cada lado aqui é 3, ó. 3 raiz de 2. Na figura 2, cada lado é 5. 5 raiz de 2. E na figura 4, todos os lados é 7. Então, eu tenho 7 raiz de 2. Então, essa daí que é a regularidade. Aí, ele pediu para a gente escrever uma igualdade que relacione a medida L do lado de um quadrado com a medida D da diagonal. Então, nós temos aqui, ó, diagonal é igual ao lado vezes raiz de 2. Então, foi o que a gente usou aqui, ó, lado vezes a raiz de 2. Agora, vamos lá para a página 104. No plano cartesiano ao lado, marque os pontos A, que é menos 3 e 3, B, que é 3 e 7, C, 6 e 9, D, 9 e 5, E, 5 e 5 e F, 3 e menos 3. Depois, trace os segmentos AB, CD e EF. Agora, olha só. Lembra ano passado, quando a gente aprendeu a construir gráficos? A gente sabe que a gente tem que ter a reta X, né, que está na horizontal, que é o valor das nossas abscissas, e a reta na vertical, que é os valores do Y, que é a reta das ordenadas. Então, aqui são os valores para o X e aqui são os valores para o Y. Então, do lado de cá, à direita do zero, todos são positivos, à esquerda do zero, negativo. Acima, os valores são positivos e abaixo eles são negativos. Então, vamos lá no ponto A. O primeiro valor é para o X e o segundo valor é para o Y. Então, nós temos aqui um par ordenado. Então, vamos lá, ó. Menos 3 do X e 3 do Y. Então, aqui, ó. 3 com menos 3. Então, aqui é o ponto A. O ponto B vai sair aqui, ó. 3 do X com 7 do Y. Então, tá aqui o ponto B. O nosso ponto C vai sair aqui, ó. 6 do X e 9 do Y. Então, tá aqui o C. Nosso ponto D vai sair 9 do X com 5 do Y. Então, tá aqui. O ponto E é 5 do X com 5 do Y. Então, tá aqui o ponto E. E o ponto F é 3 do X com menos 3 do Y. Então, tá aqui o ponto F. Então, eu liguei aqui, ó, o A com B, o C com D, o E com F. Então, os segmentos que ele pediu tá aí de vermelho. Agora, olha só o que ele pede. Agora, sem usar instrumentos de medida, calcule a medida de cada um desses segmentos em unidade de comprimento. Então, ele quer que a gente calcule qual que é esse comprimento aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu fechei aqui o nosso triângulo para ficar mais fácil para a gente poder usar o teorema de Pitágoras. Então, olha só. Do A até aqui, alinhando com B, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, esse lado aqui mede 6. Agora aqui, 1, 2, 3, 4. Então, esse lado aqui mede 4. Então, eu tenho um cateto 6 e um cateto 4. Então, eu estou procurando a hipotenusa. Então, tá aqui, ó. AB ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. AB ao quadrado é igual a 36 mais 16. AB ao quadrado é igual a 52. AB é igual a raiz de 52. Aqui, gente, eu não fiz a decomposição. Eu extraí a raiz aproximada, ó. Porque como a gente está trabalhando com medida, eu deixei em número decimal, ok?
Então, essa distância aqui do A até o B mede 7,2 unidades de comprimento. Agora, vamos lá para o CD. CD é esse aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, alinhando aqui com o D, ó, eu tenho 1, 2, 3 segmentos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4. Então, aqui é o meu cateto 3 e aqui o meu cateto 4. E eu estou procurando o CD, que é a hipotenusa, ó. CD ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. CD ao quadrado é igual a 9 mais 16. CD, que tá faltando um quadrado, né? É igual a 25. CD é igual a raiz de 25, então CD vale 5 unidades de comprimento. Agora vamos ver o EF. O EF tá aqui. Aqui eu tenho 2 medidas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho um cateto 8 com um cateto 2. Então, EF ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. EF ao quadrado é igual a 4 mais 64. EF ao quadrado é igual a 68. EF é raiz de 68, a raiz de 68 não é exata, então eu peguei o valor aproximado de 8,2. Então, tá aí os valores dos nossos segmentos. Aí vem a figura 6. A imagem abaixo é composta por triângulos retângulos. Qual é a medida do segmento OE? Então, ele quer saber quanto é que vale esse OE aqui, ó. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 triângulos. Esse primeiro triângulo, ó, é o ABO. Esse segundo, BOC. Depois, COD. Depois, DOE. Então, nós temos aqui 4. Então, se eu quero esse segmento aqui, ó, eu preciso saber quanto é que vale o DO, porque esse lado DE já é 1. E eu preciso dessa medida aqui para eu poder encontrar essa daqui, que é o OE. Então, nós vamos vir trabalhando aqui, ó, com esse primeiro triângulo aqui, que já tem 2 medidas conhecidas, ó. Nós vamos buscar a terceira. Então, aqui está o ângulo reto. Esse lado que eu estou procurando aqui, ó, o OB é a nossa hipotenusa. Então, olha só. OB ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado com 1 ao quadrado vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, OB é raiz de 2. Então, eu vou trabalhar com a raiz de 2, ó. Então, esse segmento aqui vale raiz de 2. Então, olha só. Agora, nós vamos trabalhar com esse triângulo aqui agora, ó. BCO. Esse segundo triângulo. Então, eu já tenho essa medida aqui, ó. O OB aqui vale raiz de 2. E esse lado aqui vale 1. Eu estou procurando agora o OC, que também é uma hipotenusa. Então, OC ao quadrado é igual. Esse lado cateto é 1 ao quadrado, mais esse lado aqui é raiz de 2 ao quadrado. Expoente e índice são iguais, esse 2 eu vou tirar do radical. 1 ao quadrado é 1, 2 mais 1 é 3. Então, o OC é raiz de 3. Então, esse lado aqui, nós já achamos ele, que é raiz de 3. Então, agora nós vamos trabalhar com esse triângulo aqui, ó. OCD. Então, aqui é 1, aqui é raiz de 3. Eu estou procurando o OD, ó, que novamente vai ser a nossa hipotenusa. OD ao quadrado é igual esse cateto, que é 1 ao quadrado, e esse cateto, que é raiz de 3 ao quadrado. Expoente e índice são iguais, eu tiro 3 do radical.
mais 1, 3 mais 1, 4. Raiz de 4, o OD aqui vale 2. Então, agora tem jeito de eu calcular o OE, ó. Aqui vale 1 e aqui vale 2. Então, OE é a nossa hipotenusa. É igual 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1, 5. Então, OE vale raiz de 5. Então, o segmento OE mede raiz de 5, ou a raiz de 5 é aproximadamente 2,2 centímetros. 7. De acordo com a imagem abaixo, formule em seu caderno o enunciado de um problema cuja resolução envolva o teorema de Pitágoras. Entregue-o para um colega resolver, corrigindo logo em seguida. Então, não tem jeito da gente, né, pedir o colega para responder. Então, eu coloquei aqui só um exemplo aqui de como você pode formular um enunciado. Olha só, nós temos aqui uma figura, nós temos a rua C, a rua B, a rua A e a rua D. E aqui ele chamou essa medida aqui de X e essa medida aqui de 150. Então, eu coloquei assim, ó. A imagem representa a parte do centro, representa deixa eu só consertar, uma parte do centro onde Antônio mora. Sabendo que a rua B é transversal às ruas paralelas C e D, determine a distância da rua C à rua D, passando pela rua A. Então, isso aqui, gente, tá só um exemplo aí do que você pode montar, mas tem outras alternativas aí que você pode estar observando na figura, tá? Então, aí só foi uma sugestão. Beleza? Então, terminamos aí mais uma correção.